Olha, bomba! A Procuradoria-Geral da República acabou de abrir investigação sobre a denúncia de que o Wassef, o anjo de Bolsonaro, o advogado de Bolsonaro, de Flávio, de que ele teve um encontro com o subprocurador-geral da República, que é o Adonis Calil, que era o chefe da Lava Jato na PGR, a mando de Jair Bolsonaro. Quem organizou o encontro foi o Bolsonaro. Tem uma coisa aí que, pra mim, é uma vergonha. E a gente vê que a grande mídia, a gente vê que, assim, talvez seja o intelecto dos jornalistas, ou talvez seja a má vontade mesmo, que eles não estão dando um destaque. A denúncia, eu fiz um vídeo aqui ontem, quem não assistiu, assista, é de que o Wassef, que é o advogado do Bolsonaro, recebeu 9 milhões da JBS, essa empresa cujos donos, os donos Wesley Batista e Wesley Batista, eles confessaram ter pago propina para mais de 2 mil políticos no Brasil. 2 mil políticos. E eles fizeram um acordo de delação premiada e esse acordo está para ser cancelado porque tem várias irregularidades no acordo. Eles estão desesperados porque 2 bilionários podem voltar para a prisão. E aí o que acontece? O Jair Bolsonaro, cometendo crime, eu vou falar desses crimes já já, ele mandou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, marcar uma reunião do Wassef, advogada do Bolsonaro, representando a JBS, com o subprocurador-geral da República, que era o chefe da Lava Jato, que era o Adonis Calil. E aí, olha só que coisa. Teve esse encontro, foi um encontro constrangedor. O Wassef não tinha um documento da JBS comprovando que ele era advogado e os procuradores já cancelaram o encontro no mesmo momento. E agora, a Procuradoria-Geral da República, olha só, o Procurador-Geral da República vai investigar o encontro que o Wassef teve com a Procuradoria-Geral da República. Assim, vamos investigar o encontro em que nós mesmos somos envolvidos. Como é que o Augusto Aras pode investigar um caso que ele mesmo é envolvido? Porque se o Bolsonaro pediu para o Augusto Aras para fazer esse encontro, como é que o Augusto Aras vai investigar? O Augusto Aras, obviamente, ele nega, porque é crime, tanto do Bolsonaro quanto do Augusto Aras, se esse encontro foi feito da maneira como estão dizendo que foi feito. Isso é um ataque, é um contra-ataque da Lava Jato ao bolsonarismo. Esse procurador, o Adonis Calil, que é quem teve esse encontro com o Wassef, ele não queria ter esse encontro, ele recebeu ligação tanto do chefe dele, que é o Augusto Aras, como do presidente Bolsonaro para fazer esse encontro, e ele encerrou o encontro assim que viu que era uma baboseira e que o Wassef não tinha nem documento da JBS. Ele é ligado ao lavajatismo, então quem será que vazou esse encontro? Será que foi ele? Será que foi outro procurador da Lava Jato que estava nesse encontro? Quem será? E aí, essa denúncia foi feita justo na Cruzoé, que é a revista ligada ao Sérgio Moro, que é assim a porta-vozes extraoficiais do lavajatismo. Então a Lava Jato tá bombardeando o Bolsonaro e vem mais bomba aí, vem muito mais bomba aí. Vamos falar mais desse caso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair para todos eles? Lava Jato, Bolsonaro. Se nessa briga você torce pra briga, curte o vídeo e se inscreve no canal. É aqui, ó, tem um botão aqui, ó. Se inscreve, é um segundo, é de graça se inscrever no canal e você se inscrevendo, você ajuda muito na oposição e ajuda muito a gente a fazer o Brasil voltar a ter, ó, progresso. Por quê? Porque o Brasil parou de ter progresso cerca de 4 ou 5 anos atrás, quando o golpe contra, não contra Dilma, mas contra a população inteira foi consolidado, e aí o Brasil só regrediu desde então. Então, um segundinho você ajuda muito e a gente consegue quebrar as mentiras deles, quebrar mesmo no meio com a verdade, porque você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo tá bombando e vai mostrar o vídeo na página inicial para mais gente. Mais gente vai entrar, mais gente vai se inscrever e a gente consegue crescer e consegue fazer frente a eles. Agora, olha só, vamos falar sobre esse encontro do Wassef com o Procurador-Geral da República. Só para entender o caso. O caso é, o Wassef ganhou 9 milhões da JBS. Isso apareceu em relatórios do COAF, no caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Apareceu ali, ó, o Wassef ganhou 9 milhões da JBS. Como? Por quê? O Wassef foi perguntado, e sabe o que ele falou? Não, eu não conheço ninguém da JBS, isso é fake news, nunca os representei. Palavras do Wassef, não minhas. Tá. Aí o que aconteceu? A matéria saiu. Esse encontro foi intermediado por Jair Bolsonaro. Ele cometeu crime de tráfico de influência, porque ele é o presidente, ele tinha influência sobre um funcionário que ele tinha acabado de escolher, que era o Augusto Aras. O Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, oficialmente não é funcionário do presidente, mas ele tinha acabado de ser escolhido. E aí o Bolsonaro fala, ó, o Wassef, que é o advogado do Bolsonaro, representando a JBS, que é uma empresa que pagou propina para mais de 2 mil políticos,
de Brasília. Inclusive, 200 mil para o Bolsonaro foram depositados na campanha dele de 2014. Aí eu não posso falar que é propina porque as investigações foram pífias quanto a isso, mas a JBS depositou 200 mil na campanha do Bolsonaro, que ele lavou via PP, que é o partido que ele fazia parte, Partido Progressista. Aliás, ontem eu falei que o PP é o partido mais corrupto, teve gente que entendeu PT. Gente, vocês estão assistindo muito a Rede Globo, estão assistindo muito essa mídia golpista. Falei, o PP, Partido Progressista, é o partido mais corrupto, quem diz não sou eu, são todas as investigações, são todos os dados de partido que teve mais políticos caçados, mais políticos presos, mais políticos condenados por corrupção. Partido Progressista, que era o partido do Bolsonaro. Pois bem, aí o Bolsonaro intermediou esse encontro do Ossef, ele ligou pro Augusto Aras, ele ligou pro Adonis Kalu, que era o procurador que teve o encontro com o Ossef primeiramente ele negou. Quando saiu a matéria saiu, um dia depois, quer dizer, demorou 24 horas, a JBS falou, não, olha, o Ossef realmente, ele fez negócios com a gente, ele representou a JBS em inquéritos policiais, e falaram que não poderiam dar mais detalhes. Não falaram qual inquérito, não falaram como, não falaram nada, quer dizer, não tem vestígio nenhum disso, quer dizer, alguma coisa bem cabeluda foi descoberta aí, tanto é que a JBS demorou 24 horas. E por que o Ossef tinha dito que não tinha contato nenhum com a JBS, que nunca os representou, e aí a JBS desmente o Ossef, e aí o Ossef, que é um mentiroso compulsivo, é um cara que claramente ele tem problemas, mas claramente, a gente viu quando o Queiroz foi preso, o Ossef deu umas 6, 7 versões em questão de uma semana, ele mudava a versão dele todos os dias e uma contradizia a outra, quer dizer, ele falava uma coisa, no dia seguinte ele falava o oposto, no dia seguinte ele falava uma outra versão que desmentia as duas primeiras, quer dizer, completamente maluco, e o Ossef, aí ele falou, não, eu realmente fiz isso, a gente não pode dar mais detalhes, mas não, esse encontro nunca houve. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também falou que nunca houve o encontro, ou que pelo menos se houve, não passou pelo conhecimento dele, que não foi pedido pelo Bolsonaro. Obviamente o governo Bolsonaro não quis comentar e vai negar, mas a parte estranha que a mídia não está dando destaque é o seguinte, como é que a Procuradoria-Geral da República vai investigar um encontro que foi feito dentro da Procuradoria-Geral da República, que foi organizado pelo Presidente da República com o Procurador-Geral da República? É a mesma coisa que falar, Thiago, você organizou um encontro aí, quem vai investigar é você mesmo, Thiago. Como? Não dá para você investigar a si mesmo. É uma vergonha o que está acontecendo. Mas a Procuradoria-Geral da República já pediu para o Ministério Público do Rio de Janeiro todos os dados sobre os depósitos da JBS para o Ossef e eles vão começar a investigar. Aí vamos ver como é que vai ser essa investigação. A gente tem que ficar em cima para pressionar, porque a gente sabe que a gente está lidando não são com pessoas assim que são sinônimos de idôneos, de honestos, talvez sejam idôneos, honestos, quem sabe, mas até o momento tem tudo pra gente desconfiar 100% de tudo que eles fazem, então vamos pressionar e vamos acompanhar isso muito de perto, mas eles já abriram investigação e já pediram todos os dados de tudo que há sobre o Ossef, sobre esses depósitos, e vão começar a investigar com a JBS. Por quê? Porque a JBS fez os depósitos para o Ossef, no momento que ele recebeu os depósitos, 9 milhões de reais não é pouca grana, ele estava escondendo o Queiroz. Ele estava escondendo o Queiroz tanto numa mansão que ele tem no Guarujá, como numa mansão, um apartamento gigantesco de mais de 200 metros quadrados no melhor lugar da cidade, com vista para o mar, quanto na casa dele lá em Atibaia. Ele estava escondendo o Queiroz e recebendo milhões da JBS. O Bolsonaro cometeu um crime, é tráfico de influência, isso sendo comprovado porque ele influenciou para que esse encontro acontecesse, inclusive ligou para o procurador que ia encontrar o Queiroz, que é o Adonis Kalu. Outro crime do Bolsonaro é a advocacia administrativa. É você usar o seu cargo administrativo, e o Bolsonaro tem o cargo mais importante no país, que é o de presidente da República, para fazer advocacia, quer dizer, para defender alguém, para agir como advogado de alguém, que é exatamente o que o Bolsonaro fez para a JBS. E olha, fazer advocacia administrativa para um amigo, alguma coisa assim, como quando o Bolsonaro promoveu um encontro do pai do Neymar com o Paulo Guedes, o Neymar deve milhões para a Receita Federal, isso é uma coisa. Outra coisa é ele fazer advocacia administrativa para a JBS, por uma empresa que pagou propina a mais de 2 mil políticos. Outra coisa que tem que ser explicada é por que a JBS pagou 9 milhões para o Ossef. Muita gente não sabe, mas a JBS, os dois donos estão para ir presos. Por quê? Porque eles fizeram um acordo de delação premiada,
Esse acordo teve várias ilegalidades. A primeira delas é que o subprocurador-geral da República que fez o acordo, ele também trabalhava num escritório que representava a JBS. Quer dizer, a defesa e a acusação seria a procuradoria, a defesa são os advogados da JBS, estavam juntos para fazer um acordo. Isso é ilegal. Por isso o acordo tá para subir no telhado, tá para ser desfeito. O acordo sendo desfeito, os dois donos da JBS, 2 bilionários, voltam para a cadeia imediatamente. E aí, nesse acordo, eles delataram que pagaram, blá, 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 e o acordo é o seguinte: vocês, 2 bilionários que roubaram dinheiro de toda a população brasileira por décadas, vocês vão ficar livres, leves e soltos, mas vocês vão devolver 10 bilhões, que é uma fração bem pequenininha de tudo que vocês roubaram, bem pequenininha, é assim, dinheiro de troco para vocês, 10 bilhões, vocês devolvem 10 bilhões, o resto que vocês roubaram a gente finge que não viu, e vocês ficam livres, leves e soltos. Se quiserem continuar roubando o povo brasileiro, ó, se ninguém descobrir, dane-se. É isso. Esses são os acordos que a Lava Jato fechou com várias empresas, e tem esse da JBS. Só que esse acordo tá para ser cancelado pelas irregularidades. E eles estão desesperados. Aí vem Jair Bolsonaro, o presidente, e fala: opa, não vamos deixar esse acordo ser cancelado, não. Ou não prenda o Joesley nem o Wesley Batista. Por que será que o Bolsonaro não quer ver os dois presos? Comenta aí, por que você acha que o Jair Bolsonaro não quer ver Joesley e o Wesley Batista presos na cadeia? Será que é porque, se eles forem presos, eles podem tentar fechar uma outra delação? E aí, quando eles fecharam a primeira delação, o Jair Bolsonaro era só um deputado federal do baixo clero, em 2017, um deputado federal que ninguém levava a sério. Todo mundo falava: quem é Jair Bolsonaro na fila do pão? Hoje, Jair Bolsonaro é o presidente da República. Quem seria o principal alvo? Ou quem seria a cabeça mais cobiçada em uma delação da JBS? Comenta aí, quem seria o mais cobiçado? É claro que seria o presidente da República. E aí, eles pagam 9 milhões, e veja bem, para alguém que está fazendo um acordo envolvendo 10 bilhões, e que embolsou muito mais do que isso, que esses 10 bilhões é dinheiro de troco para eles, 9 milhões é 1000 vezes menos, é mais de 1.100 vezes menos do que os 10 bilhões que eles vão pagar, que eles vão devolver ao governo brasileiro. Ou seja, para eles é dinheiro de troco, assim, dinheiro que eu acho que toda vez que o Joesley Batista põe a mão no bolso para tirar a carteira, deve cair uns 10 milhões. É isso, é o dinheiro que ele deu para o Ossef. É quase nada para ele, mas para o Ossef, para Bolsonaro, para alguém que até então roubava dinheiro fazendo rachadinha, 9 milhões é um baita de um dinheirão. E aí o Bolsonaro comete esses crimes. E a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, ele rouba a narrativa, ele diz: não, agora vamos investigar, como se ele fosse o grande investigador, aquele que está indo atrás do criminoso. Não, ele é parte do crime. Porque se tudo o que foi dito é verdade, ele é parte do crime porque foi ele quem organizou a reunião a mando do presidente. E ele é quem vai investigar o crime. Olha, é uma vergonha muito grande. Isso mostra uma coisa: parte da grande mídia está começando ou a se alinhar com o governo Bolsonaro ou a fazer vista grossa a muita coisa errada que tem aí no governo. Ou tem uma coisa que também acontece, percebi nos últimos meses, quando a denúncia vem da Cruzoé, do antagonista desse pessoal que é porta-voz da Lava Jato e do Sérgio Moro, parte da grande mídia tende a ignorar, a falar: vamos dar aqui uma matéria, mas vamos ignorar todo o resto, porque pra gente só importa as notícias que são vazadas pela Veja, pela Globo, por esse pessoal lavajatista não. Só que tem uma coisa aí que pouca gente percebeu. Essa denúncia do Ossef e tal, que está sendo investigada, que é facilmente comprovável porque o Ministério Público do Rio de Janeiro tem os documentos dos pagamentos que foram feitos, é por isso, tem os documentos, tem as provas de que o Ossef recebeu 9 milhões. Essa denúncia é um contra-ataque do Sérgio Moro contra a Procuradoria-Geral da República e contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o Augusto Aras está indo atrás da Lava Jato. O Augusto Aras quer acabar com a Lava Jato. E o Augusto Aras está movendo as pecinhas no Conselho Nacional do Ministério Público para afastar o Deltan Dallagnol. E aí o que acontece? Olha só o tamanho da briga. O STF está fazendo de tudo para não acabar com a Lava Jato. O mesmo STF, que tem vários ministros que impõem derrota atrás de derrota para a Lava Jato, eles nessa briga eles estão defendendo a Lava Jato contra o bolsonarismo. Por que será? Então, será que nessa briga eles também torcem para a briga? Porque a partir do momento em que, imagina, o Augusto Aras ganha a briga e acaba com a Lava Jato, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: a Lava Jato acaba e o Bolsonaro ganha a briga, mas se a Lava Jato tiver sempre um fôlego e inclusive poder para contra-atacar, eles continuam na briga, e o grupo político que quer ganhar com essa briga, que é o grupo político de Rodrigo Maia, que ligado a Alexandre de Moraes, a João Dória, que é
tem 3 grupos políticos da direita. Esse grupo político ganha porque os outros 2, o grupo bolsonarista e o grupo lavajatistas, continuam se batendo. E o Rodrigo Maia tá lá só nos bastidores olhando a briga de camarote, provavelmente comendo uma pipoquinha, ou muita pipoquinha, que o Rodrigo Maia gosta. E aí, olha só, enquanto ele assiste de camarote, o pessoal do Moro ataca o Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro ataca o Moro, o STF fica no meio e não dá vitória para um nem para outro, fica abafando todos os casos e olha só, nessa briga o Rodrigo Maia fica apagando a briga com gasolina. Enquanto ele se ataca, é cada vez mais denúncia contra um, contra outro, contra um, contra outro, as investigações contra o bolsonarismo vão avançando e a cassação da chapa que o Rodrigo Maia quer no começo do ano que vem fica cada vez mais próxima. O problema do Rodrigo Maia é um só. A popularidade do Bolsonaro aumentando, a cassação da chapa fica cada vez mais difícil. Então o Rodrigo Maia está com esse problema, porque o plano dele até então estava dando completamente certo. Tudo que eu falei em agosto do ano passado, eu falei, faz um ano, falei, vai acontecer isso, tudo estava acontecendo. O único ponto fora da curva foi: a popularidade do Bolsonaro subiu graças ao auxílio emergencial. E isso não estava nos planos de ninguém, nem da esquerda, nem do Rodrigo Maia, nem desse novo PSDB que quer ser o representante da direita em 2022, não estava nos planos de ninguém. E aí o Bolsonaro ele ganha um grande fôlego nessa briga toda. Então vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, mas espere mais guerra de Bolsonaro e Procuradoria-Geral da República, que é o Augusto Aras, batendo na Lava Jato, e de lavajatistas batendo de volta. E a Lava Jato tem muito poder no Ministério Público. E o Ministério Público, lembre-se, é quem investiga. E quem investiga é quem pode conseguir provas. Então, é uma briga que vai dar muito mais o que falar. Já tá dando nos últimos meses. Então, vamos esperar. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Falou!